Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Fala Pai, onde eu, Renan Cirilo, o @recirilo, nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, qualquer Telegram, em qualquer mídia aí você vai encontrar Recirilo e é só entrar em contato com a gente. Eu recebo aqui, não é que eu recebo, né? A gente tá junto aqui nesse propósito, né, de falar de paternidade cristã. Quem é você? Sou o Fábio Hertel, não sou tão midiático assim como meu amigo Renan. Não é, oh meu Vou Deus. passar só o meu Instagram, @Fábio Hertel Oficial, Fábio Hertel Oficial, você vai me achar lá no Instagram. Show de bola. E estamos falando sobre bênção. Bênção é um dos assuntos que mais vai aparecer aqui, a forma como ela funciona, o que é, e como somos abençoados, como a gente abençoa. E hoje a gente está aqui, Fábio, para falar de como que a bênção funciona. A gente já comentou em alguns episódios atrás aí sobre alguns aspectos da bênção, e hoje, como que funciona, né? Parece estranho pra gente, Deus te abençoe, somos abençoados e tal, mas e aí, Fábio, como é que funciona a bênção? Como é que ela atua na vida da família, na nossa vida, na vida dos nossos filhos? Porque a gente está aqui para falar de paternidade também, né? E por isso que a gente traz esse incentivo e esse convite, né? Que nós falemos conosco, a gente fale com a gente mesmo, que o pai fale conosco também, né? E que a audiência também possa conversar, ou com seus próprios filhos, ou até mesmo com a gente, né? Então, fala, pai. Pai. Esse é o nome do nosso programa, né? E aí, Fábio, a bênção, como que ela funciona? O que faz ela acontecer, né? São duas perguntas diferentes ou tá ligada em uma coisa com a outra? Tá ligada, e talvez teria até uma outra pergunta, talvez até mais provocativa. Alguém mais cético, ou iniciante, ou desatento, a pergunta seria: a bênção funciona? Né? Se funciona a bênção, né? Será que funciona a bênção? Né? E para nós que temos uma cultura um tanto imediatista, né? Depois disso aqui, né, Renan? Depois disso aqui, rapaz, acabou, mano. Né? A gente quer tudo no clique. Verdade. E ai do site, ou ai do podcast que não começar a funcionar no primeiro clique imediatamente. É verdade. Então, não rola, né? Não rola essa cultura do imediatismo, né? E é claro que quando a gente percebe, estuda, acompanha essa dinâmica da bênção, ela é uma semeadura com colheitas de curto, médio e longo prazo. Mas a nossa cultura não está muito interessada no longo prazo, nem no médio. A gente quer no curtíssimo prazo. Que a gente quer para ontem, né? Para ontem. Então, assim, será que funciona a bênção? Será que eu falar hoje, liberar uma bênção, liberar uma palavra de encorajamento para o meu filho, para minha filha ou para alguém, será que isso de fato vai funcionar? Palavra de encorajamento. A gente podia falar um dia sobre isso, hein? Não é? Vamos anotar essa pauta aí para a gente conversar sobre como a gente encorajar os nossos filhos. Sim. Na Bíblia tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. A gente pode introduzir aqui no nosso dia a dia palavra de encorajamento. Boa, isso aí. Fica aí para os próximos episódios rolar esse assunto também. Mas e aí? A resposta ela é bíblica, né? Porque tudo começou em Deus. Quem começou essa história e essa dinâmica da bênção foi o próprio Deus. Foi ele quem se dignou, foi ele quem se propôs a abençoar a humanidade. Então, quem iniciou o projeto da bênção e toda a sua consequência, todo o seu desdobramento, foi o próprio Deus. Gênesis deixa isso muito claro. Aliás, eu amo Gênesis olhando nessa perspectiva de que tudo mais importante, tudo mais elementar está em Gênesis. Então, lá em Gênesis está escrito que Deus abençoou Adão e liberou uma palavra de encorajamento, uma palavra de incentivo. Cara, vai que é sua. Frutifique, cresça, apareça, domine a terra, ou seja, assume essa parada aí, mano. Você é o protagonista da sua história. A palavra de Deus foi para Adão e, em consequência, é um legado para toda a humanidade. É um ato mandatário, né, de que nós devemos crescer, multiplicar, frutificar, prosperar, crescer abundantemente. Então, quem começou essa história da bênção não foi o Fábio Hertel, não foi o Renan, nem a religião e nem uma coisa muito recente. Esse é um princípio que nasceu no coração de Deus.
qual é a proposta de Deus, qual é a ferramenta de Deus para ver os seus filhos crescerem, prosperarem e, de uma forma muito pontual, as famílias crescerem e prosperarem. A bênção. O outro exemplo bíblico que eu dou, né, além desse, de Gênesis, logo no capítulo 1, que fala sobre a bênção de Deus sobre a vida de Adão. Logo em seguida, em Gênesis capítulo 2, quando Deus abençoa, 2 ou 3, é por ali, está ali entre Gênesis e Apocalipse. Deus abençoando... Facinho de achar, né? Fácil. Deus abençoando Abraão. Quando ele chega para Abraão, desafia Abraão, uma mudança radical, disruptiva de conduta e de postura. Ele fala: Abraão, de ti farei uma grande nação, cara. Eu te abençoarei. Tá vendo? É Deus que começa a parada. É Deus que dá o start inicial. É Deus que inicia o projeto da bênção. Eu te abençoarei, engrandecerei o seu nome, Abraão. De ti farei uma grande nação, Abraão. Mas, Abraão, eu quero uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Sê tu uma bênção. Em outras traduções, seja uma bênção na vida de muitas pessoas. Então, Renan, respondendo essa pergunta, o que é, se funciona, se dá certo, nós temos que começar na base. No elementar, no mandamento, na fundação, na raiz, no fundamento. O fundamento da bênção é essa. O fundamento é esse, né? Deus que iniciou o projeto da bênção. Então tem que dar certo, mano. Se Deus abençoa e Deus pede pra gente abençoar, tem um caldo legal aí, tem um manto especial em cima dessa postura, dessa realidade que é a bênção. Então funciona e funciona muito, simplesmente porque começou em Deus. Agora vamos para a prova social, né? Será que funciona? Será que a bênção ainda funciona? Então vamos lá, no início, no Gênesis. Nos dias de hoje, né? Vou começar lá de trás para até os dias de hoje. Funcionou lá atrás. Primeiro, na vida de Abraão, né? Abraão é um homem próspero, é um homem que hoje o nome de Abraão ele é reconhecido nas maiores religiões do mundo, cristianismo, islamismo, todo mundo reconhece a figura, o pai da fé para nós, e é um nome sagrado, é um nome assim, forte, né? Muito forte, né? Dentro da cultura judaico-cristã. Funcionou para ele, foi próspero, cresceu abundantemente. Funcionou para Isaac, seu filho, porque Abraão abençoou Isaac. A Bíblia fala que Isaac foi rico? Não. A Bíblia fala que Isaac foi riquíssimo. E não só riquíssimo, o texto é muito sugestivo, que fala assim, que Isaac prosperou e ficou riquíssimo. Então eu gosto dessa distinção da Bíblia, quando fala de prosperidade, já distinta aí da riqueza. Os dois são bons, mas são coisas que caminham juntas, mas que são tanto diferentes. Não é só riqueza material. Então, prosperidade não tem a ver só com sua conta bancária, com a sua declaração do imposto de renda. Tem a ver com você ser abundante, transbordante em muitas áreas. Então, a Bíblia fala que Abraão abençoou Isaac e Isaac foi próspero e riquíssimo. Não é rico, não. O cara... Riquíssimo. Riquíssimo. Né? A proporção matemática fala que ele plantava uma semente e aquela semente dava 100. Isaac prosperou a 100 por 1. Ele plantava 1 e colhia 100. Você que é bom de matemática, meu incrível e prestigiado Renan, quantos por cento, olha só, hein? Quantos por cento Isaac cresceu nessa matemática aí, nesse plantio de plantar uma semente e colher 100? Quantos por cento ele teve de rentabilidade? Nossa, se ele tivesse escolhido 1, teria uma rentabilidade de 100. Cara, você tá numa linha muito boa, hein? Por isso que eu te perguntei. Sabia que você ia dar Se tivesse escolhido 2, uma receita de 200. Beleza. Então, 1000%? Esse raciocínio aí, eu já fiz essa conta, é isso aí. Aí é uma pegadinha, né? Que às vezes a gente faz e a tentação a gente fala que é 100%, né? Mas não é. 100% se ele colhesse 2 já. Então, 1000%? 10.000%. 10.000%? 10.000%. Essa é a prosperidade que nós somos desafiados a enxergar. É uma matemática que só Deus pode concluir.
realizar. Não tem nenhum investimento humano capaz de dar uma rentabilidade. É muita coisa, Fábio. É muita coisa. É 10.000%, mano. Né? Hoje, na nossa economia, aí, se você conseguir no final do ano 10%, você já está soltando foguete. Glória a Deus. Me diz aí que investimento é esse que aí, eu quero ir. Tá vendo? Agora, 10.000%, essa é a prosperidade que Deus nos convida para olharmos para ela com fé e cremos e recebermos que é possível, debaixo das bênçãos de Deus, debaixo dessa multiplicação, dessa comunicação da bênção. Então, a bênção é o fio condutor da prosperidade que Deus estabeleceu para o seu povo. Como que vai chegar lá na frente? Deus pensou, falou, já sei, vou criar uma ferramenta. É isso aí. Então, o que a gente pode trazer num dia de hoje, então, Fábio? Já que a gente tem esse contexto aí, essa fundamentação histórica, né? Mas que real, nós cremos que a palavra de Deus ela é viva e ela é verdadeira, né? Vamos partir desse princípio aqui. Somos cristãos e atuamos e vivenciamos isso. Pelo menos buscamos viver aquilo que a palavra nos orienta, né? Então, isso para deixar claro aqui, somos cristãos e acreditamos sim na Bíblia, isso. Tá? Então, aquilo ali pra gente é um fundamento. E não estou falando de radicalismo aqui não, tá? Estamos falando de vida em Deus aqui. E aí? Para os dias de hoje, como é que a bênção funciona? Funciona da mesma maneira. E funciona? Funciona e funciona bem e funciona maravilhosamente bem, porque lembra no episódio anterior nós mencionamos, é uma vereda antiga, é um princípio universal que vai mexer com muita coisa, a mídia vai mudar, a filosofia vai mudar, a teologia vai mudar, a pedagogia vai aperfeiçoar, tudo pode se mudar, mas esses princípios elementares da parte de Deus jamais mudarão. São fundamentos bíblicos, eternos, imutáveis, perenes, totalmente intocáveis. Então, este é um princípio. Deus estabeleceu o princípio da bênção. Vamos lá. Funcionou para Abraão, funcionou para Isaac, seu filho, funcionou para Jacó, funcionou para José, e todos que se apropriam dessa ferramenta também são alcançados pelas mesmas bênçãos. Tem um texto em Hebreus que revela isso, que a mesma bênção que estava sobre a vida de Abraão, pela fé em Jesus, também está sobre nós. Olha que bacana, cara. Então, no momento como você faz um pacto e aceita a proposta de Deus, que Jesus de fato é o único caminho, Ele de fato é o nosso Salvador, Ele de fato é o nosso Senhor, então as mesmas bênçãos nos acompanham até hoje. É um princípio que nasce lá no Velho Testamento, em Gênesis, logo no início, e percorre por toda a palavra, por toda a história do povo de Deus e chega até hoje para a gente com a mesma força, com a mesma energia, com o mesmo gás, a mesma bênção que Deus liberou sobre Abraão pela fé que nós temos em Jesus. Jesus é esse link que facilita, que viabiliza a bênção chegar sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Então, quando a gente assume Jesus, as mesmas bênçãos chegam até nós. A melhor prova social, eu falei um pouquinho isso no episódio anterior, a melhor prova social que eu conheço de que isso funciona e funciona até hoje é o próprio povo judeu. Cara, quando a gente olha, aí uma explicação melhor que eu não saberia fazer agora, entre o que é ser judeu, o que é ser israelita, o que é... Né, tem vários termos que estão caminhando. As subdivisões ali do povo judeu. Vamos entender o povo judeu como o povo que é aquele povo escolhido por Deus, que se auto-intitula de uma forma coerente e verdadeira, que é a família de Deus. É o povo escolhido de Deus, é o povo bíblico, é os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, né? É o povo de Deus. E esse povo mais concentrado de uma forma mais específica em Israel. É a nação, é o povo escolhido Israel. Então olha para Israel, olha para esse povo e olha o que esse povo entrega. Cara, parece que a dimensão geográfica de Israel é tão pequenininha que pode ser comparada com o estado do Espírito Santo, é muito pequena. E esses caras têm uma reverberação mundial, né? Uma potência mundial, com
com atividades e repercussões em todas as áreas. Tem um fato curioso. Um fato curioso que eu falei esses dias para minhas filhas. Eu estudei esse livro, né? Depois que eu descobri essa história toda, eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse tema. Eu li esse livro, é um livro muito bacana, um livraço, grosso por sinal. Ganhei de um amigo, do Rômulo. O Rômulo me deu esse livro em 2005 e eu fui ler esse livro há 2, 3 anos atrás. E foi incrível que eu aprendi. Você já leu ele todo? Já li ele todo. Você vai me emprestar depois, então, né? Vou te emprestar. E já escrevi, já fiz... Tem as anotações aí. Várias anotações, né? O livro se chama Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo. Quem é o autor? O autor é Jacques Attali. Tá. Mas aí, uma das coisas que está escrita aqui, e que é um fato histórico, é que os judeus fugindo lá da guerra, e é incrível, o livro fala exatamente sobre essa perseguição que o povo judeu, eu na minha ignorância, Renan, achava que o povo judeu era só perseguido na época do Holocausto, aquela parada lá de Hitler e tal. Que ignorância! O povo judeu foi perseguido em toda a história, e muito perseguido. E por causa dessa perseguição, eles desenvolveram certas habilidades financeiras, que tem a ver com o título, né, com a habilidade de lidar com o dinheiro, com as riquezas. Justamente por causa da perseguição, então eles foram criando ferramentas, estruturas financeiras para proteger o patrimônio e a riqueza do povo. Então, tudo aquilo que você imaginar de mais legal, mais impactante na área financeira foram esses caras que criaram. Esses sistemas bancários, a nota promissória e a análise de crédito. Como é que o banco te dá crédito, Renan? Você vai ver lá o Scarcord lá, para que a plataforma que justifica o quanto que o cara vai te emprestar, foram eles que criaram. Dezenas de coisas. Aí no livro fala muita coisa, você vai ler, você vai ver que quase tudo na área financeira de muito impactante no mundo foram esses caras que criaram. E a curiosidade é que eles fugindo de uma das perseguições, talvez da guerra, não sei de qual época, eles vieram aqui para o Nordeste, na região ali do Brasil, especificamente na cidade de Recife. Uma grande comunidade, um grande grupo fugindo de uma dessas perseguições, vieram para ali e tentaram ali estabelecer uma localidade e tentando criar um patrimônio, um lugarejo. Se estabelecer, né? Se estabelecer ali. Tentaram criar um município, né, que abraçasse então toda aquela comunidade daqueles fugitivos perseguidos políticos, enfim, daquela época. Tentaram estabelecer um nome naquela comunidade. A comunidade católica não gostou nada daquilo. Falou, não, quem são esses judeus? E como assim? Vieram aqui para dominar e não aceitaram, e perseguiram eles e não aceitaram eles estabelecerem aquele povoado ali. E aí eles fugiram novamente ali daquela região, porque foram muito perseguidos também, da região de Recife, e foram para os Estados Unidos. Esse grupo que saiu do Recife foi para uma região lá dos Estados Unidos, tentaram estabelecer da mesma maneira ali uma nova comunidade e tal, também tiveram uma certa resistência. Eu lembro que eles tentaram criar um nome da cidade de Nova Jerusalém, não deixaram. Não, que isso, vai criar Nova Jerusalém? Não, tá bom. Então tá bom, conseguiram criar a cidade de Nova York. Então, pasme, eu falei essa história para minha filha. Nova York em Recife? Nova York. Não, o povo que saiu de Recife migrou para os Estados Unidos, criou a cidade de Nova York. Aí eu falo com as meninas, minhas filhas, Nova York ia ser aqui em Recife. Ela, papai, Nova York dos Estados Unidos ia ser aqui em Recife. Tá vendo? Mas por causa da perseguição e por causa de todos esses desdobramentos, foram para os Estados Unidos, criaram e prosperaram, e é a cidade de Nova York que todo mundo conhece. Né? A meca da ciência, da riqueza, da cultura e de tudo aquilo toda a pujança. Você vai lá em Manhattan, já fui algumas vezes, lá em Nova York, participar de cursos e congressos na área empresarial, e os caras são prósperos. Os caras mandam e desmandam, né? E justamente saíram aqui. Inclusive, se alguém quiser mandar a gente lá para Nova York, né, Fábio? Vamos fazer uma imersão, um estudo mais aprofundado. Pois é, estamos aqui disponíveis, estamos né? disponíveis. Quer patrocinar? Queremos, precisamos. O podcast Fala Pai, faremos uma edição especial de Manhattan. Olha só. Vai ser chique. Manifestando a bênção, né?
né? Se apropriando ali de uma forma muito prática. Tá, agora vamos lá, Fábio. Vamos voltar aqui. Desculpa cortar aí a sua linha de raciocínio, trazendo esse contexto histórico que é muito bacana também. Mas para os dias de hoje, porque aí a gente pode colocar, alguém pode colocar, ou a gente mesmo, né? Tá, mas eu não sou judeu. E aí, a bênção funciona para mim também? E aí que se apropria do princípio, mano. O segredo é você se apropriar do princípio. O princípio dá certo, tanto há X mil anos atrás, na época de Abraão, quanto na época de Jesus, como nos dias de hoje. Olha para a experiência do novo... vamos falar, você fala, tá muito longe, né? Abraão tá muito distante, os judeus estão muito distantes. Hoje, né? E hoje, para cá? E hoje? Não, vamos dar um intervalo aqui. João Batista. João Batista, no Novo Testamento, foi um homem próspero, segundo Jesus, o homem mais importante nascido de mulher, e ele é fruto da bênção do papai. O Zacarias, o pai de João Batista, quando João Batista nasceu, o menino não tinha nem aberto os olhos ainda, o João Batista, cheio de coragem, estava profetizando bênçãos para o menino. Joãozinho, você vai ser o menino de Deus. Joãozinho, você vai fazer a história. Joãozinho, você vai abrir as portas. Joãozinho, você vai crescer, você vai ser próspero não só diante de homens, mas diante de Deus, Joãozinho. Joãozinho, o papai te abençoa. E aí João Batista foi quem foi. Por quê? Porque ele teve um pai corajoso que se apropriou do princípio da bênção, abençoou seu filho, e João Batista foi quem foi, o maior homem já nascido de mulher, segundo Jesus, na minha opinião, por causa da bênção do papai. Então, o princípio é o mesmo, o princípio é bíblico, o princípio é simples. É você ser o link das bênçãos de Deus para os seus filhos. E você, quando você abençoa, você é abençoado, né? Então, estou tentando achar um exemplo aqui, né, de que eu não sou um profissional de educação física, mas isso não me impede de eu fazer minha caminhada na praia. Sim, certamente. Fazer minha caminhada no calçadão, ou seja, de eu receber os mesmos benefícios de um profissional que atua nisso daí. Porque você está aplicando o princípio. Porque eu estou aplicando um princípio, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso me alimentar bem, posso correr, posso caminhar. Isso por quê? É entender que eu preciso ter um comportamento, uma vida que seja coerente com aquilo que eu quero alcançar. Então, por exemplo, se você quer ficar magro, então vamos fazer uma reeducação alimentar, vamos fazer exercício, vamos procurar um profissional, né? Vamos procurar uma pessoa que acompanhe e lhe dê esses acompanhamentos. Poxa, nós estamos falando aqui de paternidade sob o ponto de vista cristão. Quem melhor que o próprio Pai, né? O próprio Deus, para nos orientar e nos trazer informações que estão na palavra, né? Sim. Que estão lá para nos orientar e nos direcionar a ter uma vida abençoada. É isso, Renan. A bênção é uma proposta simples. É sim um gesto de fé, Sim. né? Como quase todos as práticas cristãs devocionais, é um exercício de fé, certamente, e que funciona e funciona muito bem. Foi perdida no decorrer dos tempos, mas nós estamos aqui, né, Renan, nesse esforço para resgatar, para balançar a água e aí a poeira da água ser levantada novamente para a gente poder desfrutar deste princípio, dessa vereda antiga que nunca sai de moda, e nós desfrutarmos na nossa experiência e nós compartilharmos com você todas as bênçãos, todas a repercussão que acontecem quando nós nos apropriamos desse princípio que é abençoar os nossos filhos. E água parada da mosca, né? Da mosquito, mosca, né? da lodo, não é bom. Vamos agitar as águas e ali é a bênção. Pois é. E aí, você que está assistindo a gente, o que está achando desse papo? O que está achando dessa conversa que a gente está tendo aqui? Terão muitas outras, né? Então diz pra gente como é que você aplica a bênção e se a bênção funciona para você. E como a bênção funciona para você? A gente sabe que funciona, não é um se, né? É como que a bênção funciona. Então, diz pra gente, manda aí um e-mail, manda uma mensagem pra gente nas redes sociais. Eu sou @recirilo e o Fábio Hertel. É o Fábio Hertel Oficial. Fábio Hertel Oficial. Então é isso. Vamos agora para o próximo episódio. Aguardamos o seu contato, a sua interação, que é muito importante pra gente também entender como que podemos colaborar com você, assim como estamos colaborando um com os outros. Ok? Grande abraço, Deus te abençoe e até lá. Tchau! Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.